Vencer o desamor, resumo do capítulo 26. Muitos anos antes, Bárbara comenta com Joaquim que Gael está agressivo com outras crianças. Bárbara pensa que Gael herdou vícios ou problemas mentais dos pais biológicos e quer averiguar de onde o garoto veio. Joaquim não concorda e alega que o menino precisa apenas do amor da mãe adotiva. Bárbara quer saber se os pais de Gael concordaram em sua adoção e irrita o advogado. Bárbara reza na igreja na juventude e durante uma passagem de tempo também se encontra rezando atualmente. Bárbara encontra a dona Efigênia. Efigênia chama o padre Antero e conta a Bárbara que estavam falando dela. Efigênia e Antero percebem que Bárbara vai à igreja da vila poucas vezes por ano e estranham, pois deduzem que ela não é moradora de lá. Bárbara garante que é devota do menino Jesus da Esperança e por isso vai ao bairro. Efigênia lembra de Bárbara na juventude, quando ela lhe perguntou por uma mulher. Antero pede a Efigênia que não incomode Bárbara e a madame vai embora. Bárbara revela ao padre e à senhora que vai se mudar para um lugar muito distante e não vai voltar mais na igreja, saindo sem revelar seu nome. Na atualidade, Daphne recusa entrar no bordel onde Josefina trabalhava. O empregado conta a Daphne que havia uma garota que se parecia com ela trabalhando lá no passado, vinda de Rio Verde. Imelda e Bárbara lamentam a partida do padre Pedro e combinam de fazer uma festa de despedida do sacerdote. Bárbara conta a Imelda que vai cuidar de Tadeu, e a logística é estranha, pois geralmente a amiga não fala muito do neto. Conrado e Álvaro conversam sobre o trabalho e o advogado deseja que o amigo se apaixone de novo. Álvaro confessa para Conrado que ainda se lembra de Olga, mas não sabe definir se é amor que sente pela ex-mulher. Conrado garante a Álvaro que ele vai ser indenizado pelo roubo do carro. A Ariadna publica o vídeo de Tadeu nas redes sociais. A Ariadna comenta com Bárbara que não vai ser preciso seus cuidados com o neto, pois vai trabalhar de casa. Bárbara assiste ao vídeo de Tadeu. Bárbara critica a Ariadna por expor Tadeu, mas a jornalista se defende e expõe seus argumentos. Bárbara se recusa a assistir o vídeo até o final e sai irritada. Escondida de Ariadna, Bárbara assiste o vídeo e se emociona. Bárbara liga para Eduardo, que está jantando com Linda. Bárbara alega estar com saudades do filho e revela a ameaça de Ariadna em ir embora de casa. Eduardo pede que Bárbara impeça a partida da antiga família de sua residência. Bárbara tenta fazer com que Eduardo entre em razão, mas ele não a escuta. Eduardo promete a Bárbara que vai quitar as dívidas da hipoteca. Eduardo despreocupa Linda. Linda sugere que Eduardo pare de falar com a mãe. Ariadna comemora o sucesso do vídeo de Tadeu e comenta com o filho. Ariadna lê comentários estimulantes para Tadeu e o deixa feliz. Álvaro chega e elogia a valentia do sobrinho, ressaltando que está muito orgulhoso de ser seu tio. Tadeu é carinhoso com Álvaro. Tadeu admite que tem que ser mais forte, aceitando voltar à escola, para a alegria de Ariadna e Álvaro. Bárbara os observa. Bárbara se oferece novamente para cuidar de Tadeu, e Álvaro a elogia por estar mais atenta com o neto. Eduardo pensa na sugestão de Linda. Linda acredita que vai ser muito difícil ter uma boa relação com Eduardo se Bárbara continuar mantendo contato com o malandro. Linda pede para Eduardo esquecer da mulher e do filho, focando apenas nela e no casamento deles. Gael e Romena se beijam. João José brinca com os amigos. Entregam a encomenda de Gael e Romena se esconde por pensar que é seu presente de aniversário. Gael guarda o kit de DNA embaixo da cama. Romena seduz Gael. Daphne pede que Josefina deposite seu dinheiro. Josefina se oferece para mandar uma parte da quantia e a camponesa solicita a presença da mãe, pois precisa conversar com ela. Josefina propõe fazer as pazes com a filha e que esqueçam do passado. Gustavo e Gema chegam em uma casa e planejam ir ilegalmente para os Estados Unidos. Gema pensa que vai casar com Gustavo no dia seguinte, mas ele nega e não sabe revelar quando vai ser a cerimônia. Gema tenta ligar para a mãe. Gustavo impede que Gema fale com Evita. Evita chega com Onofre em casa e o rabugento fica com o braço quebrado por culpa da queda. O inválido reclama e Evita lamenta que tenha danificado seu celular durante a discussão. O diretor da escola de Tadeu reclama com Ariadna pelo vídeo dele na internet, pois a exposição pode prejudicar a reputação do colégio. Ariadna critica a escola por não estimular os alunos a aceitarem Tadeu. O diretor sugere a Ariadna que mude Tadeu de instituição e a deixa chateada. Álvaro garante a Bárbara que vai começar a reforma do escritório em poucos dias. Bárbara pensa que é muito trabalho para só seu filho fazer, mas ele não se importa e a viúva o agradece. Bárbara pede a Álvaro que vá embora após a reforma, pois não precisa dele mais na casa.
Álvaro concorda e revela que já está procurando um lugar onde possa morar. Álvaro questiona Bárbara pela insistência de mandá-lo embora, mas a madame tenta despistá-lo. Gael observa o kit e parabeniza Romena por seu aniversário. Romena pretende pegar uma camisa de Gael, mas o empresário o impede com o intuito de evitar que a namorada veja o kit de DNA. Ariadna procura Estefânia e aceita sua proposta sobre a vaga de Tadeu. Estefânia promete avaliar as possibilidades de Tadeu mudar de escola ainda no mesmo ano letivo. Estefânia comenta sobre seu casamento com Ariadna. O oficial garante a Evita que faltam poucas horas para o alerta de desaparecimento de Gema ser emitido. Yolanda tenta tranquilizar Evita. Yolanda traça uma estratégia para que Gustavo não saiba que estão o procurando. Evita chora e lamenta ser a responsável por uma possível desgraça de Gema. Yolanda elogia a coragem de Evita de denunciar Gustavo. Um empregado auxilia Gustavo e Gema a imigrarem ilegalmente. Gema fala demais e sente medo. Gema quer voltar para o México no futuro, mas Gustavo ressalta que eles podem não voltar nunca. Ivete procura por Romena e Gael conta que a namorada saiu. Gael garante a João José que Romena não suspeita nada sobre o kit. Gael não sabe como vai colher o DNA de Daphne sem que ela perceba. Gael deseja que Daphne não seja sua irmã, planejando contá-la imediatamente caso o resultado seja negativo e assim viverem uma história de amor. Daphne e Clarinha parabenizam Romena. Romena convida Daphne para sua festa de aniversário. Romena autoriza que Daphne leve os filhos para a comemoração. Romena sugere que Gael e Daphne façam as pazes. Gema não entende o motivo de Gustavo querer fugir repentinamente, mas ele a enrola. Gustavo garante que quer apenas dar uma vida melhor à noiva e ao filho. Gustavo é grosseiro com Gema e conta como será a vida nos Estados Unidos. Chega o caminhão para emigrar Gema e ela tenta fugir, mas Gustavo tenta puxá-la e levá-la embora à força. Bárbara conta para Pedro que prepara um festejo para ele, mas o sacerdote não acha isso uma boa ideia. Pedro quer que Bárbara conheça o padre que vai ficar em seu lugar. Gema consegue dar uma pancada em Gustavo e corre. Gustavo quer ir atrás de Gema, mas o motorista não permite e ele acaba aceitando partir sem a garota. Gustavo fala sozinho e garante que Gema ainda vai ter notícias dele. Pedro apresenta Bárbara ao padre Antero. Antero reconhece Bárbara e pergunta o motivo dela não ter ido mais à paróquia do bairro. Todos cantam parabéns para Romena. Romena conta a Gael que Daphne vai à sua festa e o deixa alegre. Gael agradece o apoio de Romena para Daphne. Romena revela a Gael que vai apresentar o primo de Ivete para Daphne e deixa o filho de Bárbara enciumado. Pedro questiona Bárbara, que tenta despistá-lo. Bárbara esclarece a Antero que não se mudou, prometendo voltar em breve ao bairro para apreciar o menino Jesus da Esperança. Bárbara tenta sair da situação, mas Pedro sugere que Bárbara dê uma carona ao padre Antero e aproveite para ir até a igreja do bairro dele. Bárbara acaba aceitando. Cassandra e Ariadna reclamam das conferências de Romero, mas não esquecem de Liz. Bárbara acredita que Romero seja um dissimulado e lamenta que ninguém fale mal dele. A Ariadna vê o alerta de sumiço de Gema na internet e fica muito preocupada. Gema corre desesperada e arremessa sua aliança bem longe. A Ariadna liga para Gema, que atende. Gema conta para Ariadna que está na fronteira contra sua vontade. A Ariadna pede a Gema que procure um policial, mas a garota se nega por sentir medo. Gema não quer voltar a morar com Evita e implora a ajuda de Ariadna. Gema acha dinheiro na mala de Gustavo. Ariadna pede que Gema pegue um ônibus e promete recebê-la na rodoviária da capital. Cassandra questiona Ariadna. Evita segue preocupada com Gema. Yolanda comemora que o alerta de Gema já esteja na internet e a cozinheira deseja que a filha apareça logo. Yolanda suspeita que Gustavo descobriu que está sendo procurado. Evita teme que Gustavo já tenha fugido com Gema e tira dúvidas com o policial, que alega que não vai poder fazer nada caso a garota já esteja em solo americano. Gael reclama com Romena por apresentar pretendentes a Daphne. Romena justifica que quer apenas que Daphne conheça outras pessoas, mas Gael segue sem concordar. Romena pergunta por seu presente para Gael e ele pede à namorada que espere até a noite. Bruno elogia Álvaro por seu trabalho e o empresário lhe entrega o pendrive com seu projeto. Antero estranha o silêncio de Bárbara e convida a madame para ver o Santo Jesus na igreja do padre Antero, mas ela recusa e sai com pressa. Calixto e Bárbara se veem no bairro. Bárbara se desespera e tenta fugir, mas seu carro não funciona. Bárbara consegue ir embora antes que Calixto a alcance. Álvaro deseja que ninguém o veja para não arruinar seu novo projeto. Paulo escuta e o observa.
Yolanda chama Evita para ir embora da delegacia e ambas lamentam não ter notícias de Gema. O oficial conta para Evita que uma repórter está atrás dela e Yolanda aconselha a cozinheira a atender. Ariadna conta para Evita que sabe onde está Gema. Ariadna tranquiliza Evita, mas alerta que Gema não quer vê-la. Bárbara dirige e lembra de quando recebeu Gael. No passado, Joaquim revela o que fez de ilegal para ter o bebê. Joaquim não acredita que alguém suspeite de Bárbara, pois ela realmente estava grávida. Bárbara fica muito nervosa e Joaquim a tranquiliza. Joaquim garante que os pais de Gael não o queriam. Bárbara descobre que o pai de Gael também é do Penhon. Na atualidade, Bárbara pensa que Calixto é o pai de Gael, se distrai e sofre um terrível acidente de carro. Vencer o desamor, resumo do capítulo 27. 10 anos antes, Bárbara acha um descaro Evita estar no velório do pai. Bárbara acusa Evita de ser interesseira, alegando que o finado não deixou um centavo. Evita explica para Bárbara que não quer nada e deseja se dar bem com a rabugenta. Bárbara nega e critica meia-irmã por ser fruto de uma traição. Bárbara expulsa Evita do local e entristece a cozinheira. Na atualidade, Bárbara é encontrada por um pedestre que aproveita a oportunidade e rouba sua bolsa. Ariadna conta a Evita que Gema está a caminho da capital e vai para a casa de Bárbara. Ariadna esclarece para Evita que Bárbara ainda não sabe nada sobre Gema, e a cozinheira pede segredo à jornalista, prometendo-lhe esclarecer algumas situações no dia seguinte. Bruno e Álvaro apresentam seu projeto para uma empresária. Paulo também escreve seu projeto com Olga. Paulo descobre onde Álvaro trabalha. Cassandra fala para Ariadna que com Gema ela vai ter uma grande história para publicar. Ligam para Ariadna da escola e reclamam que ninguém foi buscar Tadeu. Ariadna não entende o que aconteceu com Bárbara, que tinha ficado encarregada de pegar o neto. Olga finge não se importar com o projeto de Álvaro e conversa com Paulo. Paulo teme que Álvaro os vença e Olga arquiteta um plano contra o ex-marido. Ariadna busca Tadeu e se desculpa com a professora. Todos curtem a festa de Romena no apartamento de Gael. Gael presenteia Romena com um perfume. Romena não entende o motivo de Gael ter feito tanto mistério por um perfume e alega que a caixa que chegou no dia anterior era muito grande para o frasco, mas o empresário a despista. Daphne, Santiago e Clarinha chegam na celebração. Gael olha para Daphne com ternura. Ariadna estuda com Tadeu e Álvaro chega. A Ariadna elogia o estado de ânimo do cunhado. Álvaro conta para Ariadna que recebeu o cheque do seguro, que vai usar para a reforma e também para alugar um apartamento. Tadeu se entristece por Álvaro planejar ir embora. Ariadna expõe sua preocupação por Bárbara para Álvaro. Calixto conta para Lino que Bárbara fugiu dele. Calixto afirma para Lino que Bárbara não sabe de sua existência. Clarinha desenha Gael e admiram a criança. Gael oferece uma bebida para Daphne, que recusa. Gael agradece a presença de Daphne e ela elogia a Romena para Gael. Gael admite para Daphne que Romena não é a mulher de sua vida, alegando que não está com quem queria estar. Daphne desconversa. Ivete tenta enciumar Romena contra Daphne. Ivete conta para João José que seu primo não vai chegar e fica sem saber quem vai apresentar a Daphne. João José se oferece para conquistar a camponesa. Álvaro não consegue localizar Bárbara com nenhuma de suas amigas e nem com Gael. Ariadna liga para seu jornal com o intuito de verificar se Bárbara está em algum hospital. Gael brinca com Clarinha. Daphne e João José conversam. Gael se aproxima e oferece água para a suposta irmã. Evita chora, lamentando que Gema não a atenda. Evita conta a Onofre que Gustavo já foi embora. Onofre critica Evita por seu comportamento e teme ter que sustentar Gema e a criança. Evita comunica a Onofre que vai para a capital ver Gema. Daphne se diverte com João José. Gael tenta fazer companhia a Daphne, mas Romena não permite. Daphne lava o copo que usou e chama Clarinha para ir embora. Gael pega seu kit e pretende colher o DNA de Daphne. Daphne se despede de Gael. Ariadna e Álvaro ligam para os hospitais procurando Bárbara. Ariadna descobre que chegou uma mulher inconsciente em uma clínica e tenta apurar maiores informações. Álvaro vai até o hospital verificar se a senhora sem identificação é Bárbara. Daphne chega e Ariadna corre para alcançar Álvaro, encarregando a camponesa de cuidar de Tadeu. Álvaro descobre que o estado de Bárbara é grave e a reconhece. Ariadna acredita que Bárbara vai se recuperar. A enfermeira comunica que Bárbara precisa de uma transfusão de sangue que não tem no hospital. Álvaro planeja transferir Bárbara e pede a Ariadna que comunique Gael. A festa chega ao fim e Gael e João José conversam sobre o teste de DNA. Gael pretende usar o DNA de Clarinha para saber se é parente de Daphne. Gael celebra que o primo de Ivete não compareceu ao evento. Gael descobre que Bárbara sofreu um grave acidente.
Eduardo convida Linda para jantar, mas a empresária recusa. Gael liga para Eduardo e Linda o impede de atender. Linda resolve sair com Eduardo apenas para impedir que ele fale com a família. O médico esclarece o estado de Bárbara para seus familiares, alegando que o tipo de sangue da madame é raro. Álvaro conta ao doutor que Eduardo e Bárbara têm o mesmo tipo sanguíneo. Gael lamenta que Eduardo não o atenda, e Ariadna revela ao cunhado que não está mais com o Eduardo. Tadeu brinca com Clarinha. Josefina liga para Daphne e deseja lhe mandar uma pequena quantia, esclarecendo que vai encontrá-la no dia seguinte. Daphne conta para Josefina que Bárbara sofreu um acidente e a pobretona celebra. Daphne reprova o comportamento da mãe e alega que não deseja nenhum mal para a madrasta. Linda fala sobre o trabalho com Eduardo e o incomoda. Álvaro liga para Eduardo e ele teme que esteja acontecendo algo grave, mas Linda o despreocupa. Linda pede a Eduardo que bloqueie todos os contatos de sua família. Ariadna ressalta que Bárbara não tem plano de saúde, mas Álvaro se oferece para cobrir os gastos da mãe. Ariadna elogia Álvaro e o comunica que Gemma vai voltar. Ariadna se despede de Álvaro e vai embora. Gael pede a Romena que também vá descansar e a empresária deseja a melhora de Bárbara. Daphne manda uma mensagem de apoio para Gael e o emociona. Álvaro e Gael se unem para cuidar de Bárbara. No dia seguinte, o médico acredita que Bárbara vai voltar a caminhar, mas ainda precisa de doação para que a viúva se recupere totalmente. Álvaro e Gael celebram a melhora de Bárbara. Álvaro sai para procurar doadores para a mãe. Gael lamenta com João José por não poder doar sangue para Bárbara. João José relembra a Gael que ele deve enviar a amostra do DNA para o laboratório. Ariadna conta para Tadeu que Bárbara sofreu um acidente e ele quer visitar a avó. Tadeu pergunta à mãe se Eduardo vai visitar Bárbara, mas a jornalista não sabe responder. Tadeu quer a volta de Gemma. Gael suspeita ter sido bloqueado por Eduardo e conta a Álvaro que o irmão não tem redes sociais. Álvaro e Gael desistem de procurar Eduardo. Gael se preocupa com o estado de Bárbara e Álvaro o estimula. Daphne entrega suas traduções para Romena. João José conta para Romena e Daphne que Bárbara precisa de doadores. Daphne se preocupa com Gael. Daphne se oferece para falar com Ivete e Romena estranha. João José se oferece para ajudar Daphne. Daphne pergunta a João José sobre Bonifácio e ele lhe dá detalhes alegando que o empregado não trabalha mais na empresa e já voltou para a Colômbia. Gemma chega na casa de Bárbara com Ariadna e reprova a presença de Evita. Ariadna e Evita se conhecem. Ariadna explica para Gemma o motivo de ter chamado Evita, revelando que já sabe que a garota é menor de idade. Evita confessa a Ariadna que é irmã de Bárbara. Álvaro conversa com Bárbara inconsciente. Bárbara acorda com as palavras de Álvaro. Bárbara revela a Álvaro que o ama, assim como a todos os seus filhos. Álvaro pede a Bárbara que descanse. Ariadna se impressiona com as histórias de Gemma. Gemma garante a Ariadna que não quer voltar ao povoado. Ariadna pede a Gemma que entenda Evita. Evita confessa que agiu mal ao aproximar Gemma e Gustavo. Ariadna afirma que Gustavo tem que pagar pelo que fez a Gemma. Evita se desculpa com Gemma e jura que tudo será diferente. Ariadna conta a Gemma e Evita que Bárbara está no hospital. Álvaro esclarece para Imelda da situação de Bárbara. Evita chega ao hospital para doar sangue a Bárbara. Álvaro reconhece que alguma vez escutou Bárbara falar sobre Evita. Álvaro agradece Evita pelo seu gesto e a chama de tia. Imelda faz cara de reprovação. Tadeu e Clarinha celebram a volta de Gemma. Tadeu pede a Gemma que não vá embora de novo. Daphne quer que Gemma fique e cuide das crianças, mas a garota não sabe se isso vai ser possível. Ariadna apresenta Evita a Daphne. Evita chama Gemma para ir embora, mas a garota garante que não quer ir. Ariadna esclarece para Gemma que sua permanência seria um delito por ser menor de idade. Gemma esclarece que pode ficar como sobrinha de Bárbara na casa, mas Ariadna alega que a viúva ainda não sabe de nada. Evita teme que Bárbara expulse Gemma quando souber a verdade. Ariadna convence Evita a passar a noite na casa da irmã. Daphne marca de se encontrar com Josefina no parque. Daphne pede a Josefina que não deseje o mal a Bárbara. Daphne fala com o retrato de Nestor e pede perdão, pois acredita que Bonifácio é seu assassino e já fugiu. Evita e Gemma discutem, pois a garota não quer ir de jeito nenhum para o povoado. Gemma teme que Gustavo volte para buscá-la, mas Evita promete protegê-la. Gemma agradece a Evita por ter denunciado Gustavo. Evita reconhece que tem culpa pela relação de Gemma e Gustavo, mas a garota consola a mãe. Evita lamenta o estado de Gemma e não quer que a filha fique sozinha na cidade. Gemma tenta convencer Evita a ficar na cidade. Evita afirma a Gemma que Bárbara não vai permitir que ela continue na casa.
O doutor revela a Bárbara que ela está em perfeito estado físico e mental, mas vai ter que ter cuidados para se recuperar totalmente. Bárbara recusa as indicações do médico. Bárbara lamenta ter que ficar internada toda a semana e revela a Álvaro que não sabem como vão pagar a despesa do local. Álvaro despreocupa a mãe. Bárbara conta como foi seu acidente para Álvaro. Álvaro confessa a Bárbara que não localizou Eduardo e a viúva justifica o filho. Bárbara não aprova que sua amiga a acompanhe, pois ela fala muito. Josefina entrega dinheiro para Daphne e pede alguns meses para dar o restante. Daphne acha a quantia pequena e discute com a mãe. Daphne conta a Josefina que já sabe onde ela trabalhou no passado. Josefina lamenta nunca poder estar em paz com a filha. Josefina confirma a Daphne que trabalhou no bordel quando era jovem e desesperada. Daphne pergunta a Josefina se Joaquim é seu pai. Bárbara conversa com Imelda e lamenta terem roubado sua bolsa. Imelda consola Bárbara. Imelda conta para Bárbara que ela tinha um segredo bem guardado. Imelda comenta sobre Evita com Bárbara. Bárbara esclarece que Evita é sua meia-irmã e faz séculos que não a vê. Bárbara descobre que Evita foi quem lhe doou sangue. A enfermeira conta a Bárbara que alguém quer falar com ela. Bárbara se alegra com a presença de Gema e sorri para a sobrinha sem saber da verdade. Vencer o desamor, resumo do capítulo 28. Meses antes, Joaquim se encontra com Nestor em Rio Verde. Nestor elogia Daphne para Joaquim e conta que a esposa sempre o acompanha nos bons e nos maus momentos. Joaquim se oferece para conseguir um trabalho para Nestor, que aceita. Joaquim comenta com Nestor o dinheiro que manda para Daphne, mas o professor não sabe do que o sogro está falando. Nestor leva Joaquim para ver Daphne. Joaquim observa Daphne e Clarinha de longe e se emociona, mas acha mais prudente não falar com elas. Na atualidade, Gema demonstra sua preocupação por Bárbara. Imelda se despede da amiga e sai para trabalhar. Bárbara supõe que Gema queira retomar o emprego. Bárbara convida Gema para voltar a trabalhar em sua casa. Gema aceita ajudar Bárbara. Bárbara faz perguntas para Gema e deseja saber quem é seu marido e como ela se meteu nessa situação. Josefina confessa a Daphne que trabalhou por necessidade no bordel, mas felizmente Joaquim a tirou de lá. Josefina conta sua história com Joaquim para Daphne, esclarecendo que o advogado não era um frequentador assíduo do local e a ajudou por sentir pena. Josefina revela para Daphne que Joaquim a conseguiu um trabalho de recepcionista e logo após engravidou dele, mas sempre teve a consciência de que ele não largaria a família. Daphne lamenta ter poucas lembranças de Joaquim, mas Josefina garante que o senhor a amava. Daphne reclama com Josefina por seu dinheiro. Evita teme que Bárbara já saiba a verdade e Ariadna acompanha a cozinheira na sala de espera do hospital. Evita garante que Bárbara não vai permitir que Gema continue na casa após saber que a garota é sua sobrinha. Ariadna aconselha Evita e tenta fazê-la entender que ficar na capital é o melhor para a adolescente. Gema conta sua história com Gustavo para Bárbara. Gema confessa para Bárbara que tem 15 anos. Bárbara pensa que Lucinha falou com Gema sobre o acidente e por isso a estudante voltou para visitá-la. Bárbara comenta sobre Evita com a sobrinha, mas não deixa que a garota revele o seu parentesco. Bárbara alega que não perdoa mentiras e pergunta a Gema se ainda há algo para contar. Álvaro e Gael conversam sobre Evita e lamentam que Bárbara rejeite a cozinheira. Álvaro e Gael reprovam o sumiço de Eduardo. Daphne critica Josefina pelo falso moralismo. Daphne acusa Josefina de ser a responsável pelo distanciamento entre ela e Joaquim. Josefina descobre que Silvestre revelou a Daphne sobre seu passado. Gema confessa para Evita e Ariadna que não contou a verdade para Bárbara. Gema impede que Evita encontre Bárbara. Evita aceita que Gema continue trabalhando com Bárbara. Ariadna quer contar a história de Gema no jornal e pede sua autorização. Josefina reclama por não poder ter uma boa relação com Daphne. Josefina devolve Santiaguinho para Daphne e se despede dos netos. Daphne confessa que apesar de não ser uma boa mãe, consegue ver que Josefina ama os netos. Bárbara comemora a volta de Gema com Gael. Bárbara pede a Gael que não chame Evita de tia, pois nada mudou entre elas, e continua a recusar o parentesco com a meia-irmã. Bárbara critica Evita para Gael e teme que a cozinheira queira cobrar o favor de volta. Gael deseja saber mais sobre a história de Bárbara e Evita. Bárbara promete se recuperar com o apoio dos filhos. João José visita Daphne. Daphne comenta sobre seu trabalho com João José. João José afirma para Daphne que ela pode confiar mais nele que em Gael. João José tenta fazer com que Daphne duvide de Gael. João José e Daphne trocam elogios.
Bárbara questiona Gael sobre seu namoro e nota a falta de entusiasmo do filho. Bárbara confessa a Gael que deseja Romena como nora, embora ela seja uma moça moderna e feminista. Bárbara deseja que Gael e Romena se casem. Gael confessa para Bárbara que não sabe se Romena é a mulher de sua vida. Ariadna escreve uma reportagem sobre Gema. Ariadna explica para Cassandra que a situação de Gema pode acontecer em qualquer lugar. Cassandra conta para Ariadna que Valdomiro terá uma nova conferência em 2 semanas e elas planejam assisti-la. Humberto elogia o vídeo de Tadeu para Ariadna e sugere que ela passe a cobrir a área digital do jornal com Cassandra. Elas ficam felizes com a proposta. Gema teme não estar fazendo a coisa certa e conversa com Deus. No povoado, Yolanda pede a Evita que deixe Gema decidir o que quer da vida. Yolanda deseja que Gema conte a verdade para Bárbara. Onofre garante a Bárbara que rejeitará Gema quando souber de tudo. Onofre critica Evita e Yolanda por terem atuado contra Gustavo. Onofre expulsa Yolanda de sua casa. Evita discute com Onofre e o aleijado segue defendendo Gustavo. Gustavo revisa os pertences de Gema. O companheiro de quarto de Gustavo teme que ele desista de cruzar a fronteira. Bárbara lamenta Pedro por não poder organizar sua festa de despedida pelo acidente, mas o padre a despreocupa e assegura que não gosta de festas. Bárbara não concorda que o novo padre da paróquia venha de um bairro tão violento, mas Pedro pede que ela dê uma oportunidade a Antero. Pedro orienta Bárbara a perdoar as situações do passado para poder viver em paz. O padre quer que Bárbara perdoe Joaquim, Daphne e Evita, adotando uma postura mais compreensiva e amistosa. Álvaro admira a foto da família reunida. Ariadna pretende ajudar Álvaro na reforma do escritório. Álvaro planeja reformar o local durante a ausência de Bárbara. Álvaro e Ariadna mudam seus planos de mudanças pelo acidente de Bárbara, concordando em ficar mais tempo na casa da madame. Ariadna conta para Álvaro que não está mais apaixonada por Eduardo, pois o amor acabou pouco a pouco. Ariadna lamenta que Tadeu sinta saudades do pai. Passam-se alguns dias. Bárbara volta para casa. Tadeu recebe Bárbara e a dá um abraço rápido, deixando a avó feliz e emocionada. Gema agrada a Bárbara. Bárbara agradece a Álvaro por seu apoio financeiro. Bárbara ganha um novo celular de Gael e pretende pedir a Gema que a ensine a mexer no aparelho. Gael alega que Eduardo segue desaparecido e Bárbara supõe que o filho tem muito trabalho ou perdeu o celular. Ariadna joga na cara de Bárbara que ela sempre defende Eduardo. Bárbara sugere que Ariadna vá embora e elas se alfinetam. Esteves encontra Eduardo nos Estados Unidos. Esteves pede trabalho a Eduardo na empresa de Linda. Bárbara chega em seu quarto. Gema e Bárbara ficam sozinhas no local. Gael vai ao quarto de Daphne. Clara abraça Gael. Gael agradece a Daphne por sua mensagem de apoio durante a internação de Bárbara. Daphne pensa em começar a vender por catálogos e Gael a elogia. Gael pretende arrumar mais traduções para Daphne. Gael pede a Daphne que confie nele para o que precisar. Bárbara confessa a Ariadna que está feliz com a volta de Gema, mas pede para que ela não transforme a garota em babá. Bárbara não se importa pelo fato de Gema ser menor de idade e critica Gustavo. Ariadna pede a Bárbara que não trate Gema como empregada e a apoie na escola. Bárbara critica as sugestões de Ariadna e prefere ter por perto pessoas de confiança como Gema. Ariadna conta para Bárbara que Gema é mais próxima dela do que a viúva imagina, mas Bárbara não entende a indireta e elogia que a garota se preocupe mais com ela do que as outras moradoras da casa. Ariadna serve Tadeu e Bárbara desce para jantar. Bárbara alfineta Daphne. Clara oferece comida para Bárbara, que recusa. Daphne apressa Clarinha e Bárbara pede que a enteada deixe a menina em paz, pois deseja que todas comam juntas como Deus manda. Bárbara faz fisioterapia e consegue andar sem a muleta. Eduardo segue sem atender Bárbara e desfruta seu tempo com Linda. Bárbara tenta vencer a ausência do filho. Ariadna comemora a repercussão do vídeo de Tadeu e Daphne trabalha. João José tenta ganhar a confiança de Daphne e Clarinha, mas a garota não é simpática com ele. Tadeu mostra seus desenhos para Álvaro. Álvaro trabalha e mostra seu projeto a Bruno. Romena beija Gael, que posteriormente envia alguns memes para Daphne, divertindo a camponesa. Bárbara comemora ter se recuperado totalmente, mas Gael pede para que ela use a muleta por mais tempo. Bárbara não aprova, mas aceita. Gema brinca com Bárbara e conta que ela está parecendo uma velhinha indefesa. Bárbara pede a Gema que volte para a escola e a garota comemora. Gael se despede da mãe e entra na casa sem ela saber para encontrar Daphne.
Gael escuta Daphne marcando um encontro pelo telefone e sente ciúmes. Gael escuta onde Daphne vai se encontrar com um pretendente. Álvaro nota que Bruno está estranho. Álvaro descobre que ele e Bruno foram expulsos do concurso pois descobriram que ele trabalha na empresa. Cassandra parabeniza Ariadna por mais uma reportagem de grande importância social. Cassandra pretende trabalhar mais com Ariadna e pede para que ela não venha com surpresas e imprevistos. Gael conta para João José que Daphne já tem um pretendente. João José pede a Gael que deixe Daphne refazer a sua vida. Gael reclama da demora do resultado do DNA. Talarico, João José esclarece a Gael que mesmo que Daphne não seja sua irmã, não tem garantia que ela passe a gostar dele. Bárbara vê Gema arrumando suas coisas e reclama pela garota querer ir embora de novo. Gema confessa para Bárbara que está grávida e pergunta a madame qual será sua decisão. Álvaro reclama por ter sido retirado do escritório e descobre que alguém reclamou com o comitê. Álvaro sai furioso e pretende tirar satisfações. Gael vê em seu celular que o resultado do DNA já está pronto. Álvaro procura Olga e Paulo. Álvaro vê o prêmio que Olga ganhou. Ariadna pede a Bárbara que deixe Gema cuidar de Tadeu durante a tarde. Bárbara esclarece para Nora que Gema já foi embora, pois lhe disse tudo. Ariadna pensa que Bárbara já sabe do parentesco com Gema e acaba revelando que a garota é sua sobrinha. Bárbara fica chocada com a revelação e não consegue acreditar. Gael despista Romena para sair sem levantar suspeitas. Ariadna reclama com Bárbara por não ter lhe contado a verdade sobre Gema. Bárbara acredita que Gema e Evita tinham um plano para explorar sua boa vontade. Ariadna esclarece a Bárbara que Gema foi à casa apenas para fugir de Gustavo. Ariadna mostra os detalhes da história de Gema para Bárbara. Álvaro procura Olga em sua casa e briga com a ex-esposa. Álvaro esclarece a Olga que é só um desenhista na empresa. Olga reprova as reclamações de Álvaro e o expulsa. Álvaro não entende o motivo de Olga continuar lhe perseguindo. Álvaro invade o quarto de Olga e vê que ela está com itens de bebê. Álvaro se dá conta que Olga está grávida de Paulo. Gael pede para falar com Daphne urgentemente. Daphne estranha o nervosismo de Gael. Gael conta para Daphne que eles não são irmãos. Bárbara vê Gael segurando as mãos de Daphne. Vencer o desamor, resumo do capítulo 29. 2 anos antes, Joaquim conversa com o médico sobre a morte de outro doutor, alegando que o dito cujo morreu primeiro do que ele. O especialista pede ao advogado que comunique a Bárbara sobre sua doença. Joaquim revela ao amigo que os advogados estão expostos a ameaças por conta de seu trabalho, e isso é muito estressante. Em casa, Bárbara insiste que Joaquim coma, mas ele não quer. Bárbara nota Joaquim estranho, mas o senhor nega. Joaquim dança com Bárbara e adverte. Joaquim toma o seu remédio escondido da esposa. Na atualidade, Bárbara questiona as expressões de Daphne e Gael, desejando saber do que eles estão falando. O empresário despista a mãe, alegando que está conversando sobre trabalho com a meia-irmã. Bárbara pede a ajuda de Gael para resolver um problema. Daphne fica pensativa com a revelação de Gael. Ariadna encontra Álvaro triste no escritório. Álvaro tenta enrolar a cunhada, mas não consegue. Álvaro confessa para Ariadna que Olga está grávida. Ariadna apoia o cunhado e o estimula em seu sonho de formar uma família. Álvaro revela para Ariadna que é infértil. Olga comunica a Paulo que Álvaro prometeu deixá-la em paz. Paulo nota que Olga fala de uma forma que a incomoda. Olga pede a Paulo que não faça uma cena de ciúmes. Bárbara acusa Gael de estar do lado de Daphne, mas ele nega. Romena liga para Daphne em busca de Gael. Daphne conta a Romena que Gael está com a mãe. Daphne se sente culpada ao falar com Romena e não entende seus sentimentos. Álvaro acredita que seja difícil ser pai e planeja buscar outro emprego fora da arquitetura, mas Ariadna não permite. Álvaro fica feliz com o apoio de Ariadna. Álvaro confessa para Ariadna que sente ciúmes de Olga, mas alega que a jornalista o ajuda a superar seus preconceitos. Álvaro elogia as inúmeras virtudes de Ariadna e aceita cuidar de Tadeu. Álvaro segura um pacote. Valdomiro dá uma coletiva alegando desejar defender a família tradicional. Ariadna questiona a presença de Liz no local e a indaga. Valdomiro não permite que Ariadna entreviste Liz, mas ela insiste. A Ariadna tenta convencer Valdomiro com mentiras. Valdomiro se retira e leva Liz junto com ele. Álvaro procura fotos de cachorro com Tadeu para que o sobrinho os desenhe. Tadeu confessa a Álvaro que Eduardo nunca o ajudou nas lições de casa. Os irmãos de Gema desejam que ela cante para eles. Gema dança e canta para as crianças.
Onofre se irrita e afirma à filha que vai avisar Gustavo sobre sua presença. Evita ameaça o marido alegando que se Gustavo voltar, vai colocá-lo na cadeia. João José tenta agradar a Clarinha com chocolates, mas não consegue. Clarinha é antipática com João José. Ele e Daphne não conseguem se entender. Clarinha ignora João José. Lucinha vai até a casa de Evita e avisa que alguém quer vê-la. Bárbara e Gael surgem na porta de Evita. Bárbara pede que a irmã a deixe entrar e Gema se emociona. Romena reclama com Ivete pelo descaso de Gael. Ivete afirma para Romena que Gael está com outra mulher, pois nunca vai deixar de ser um mulherengo. Evita e Bárbara conversam a sós. Bárbara alega a Evita que imaginava que ela morava em um lugar melhor. Evita explica a Bárbara que não herdou nenhum dinheiro de seu pai. Evita pede desculpas a Bárbara por ter mandado Gema à sua casa, mas alega que a única solução para tentar salvar o adolescente de Gustavo era essa. Bárbara agradece a Evita pela doação e reconhece que elas têm o mesmo sangue. Evita lamenta que Bárbara não a veja como uma irmã. Bárbara olha a foto dos 15 anos de Evita e tem lembranças do passado. Evita confessa a Bárbara que em sua festa foi a única vez que seu pai a apoiou colaborando com algo. Gema fica nervosa com o encontro da mãe e da tia. Lucinha espera que Bárbara e Evita se acertem. Gael pede detalhes da história das irmãs para Lucinha. Lucinha conta os relatos do passado para os primos. Lucinha confessa a Gael que o pai de Bárbara nunca reconheceu Evita e que só a visitava de vez em quando. Lucinha explica para Gael como Vitória descobriu a existência de Evita. Evita ressalta a Bárbara que só descobriu que era sua irmã na festa de 15 anos, confessando que sempre a admirou. Bárbara defende sua mãe para Evita, que foi para a celebração da garota comprovar se ela era filha de seu marido, e armou um barraco. Bárbara e Evita conseguem rir das confusões do passado. Bárbara descobre que seu pai não deixou terras para Evita no povoado. Evita chora e confessa a Bárbara que vive uma vida de muita pobreza desde a adolescência. Bárbara alega a Evita que sua mãe a contava que elas tinham ficado com muito dinheiro, mas a cozinheira nega. Evita tenta convencer Bárbara a entender que não teve culpa nenhuma na situação. Ariadna e Cassandra tentam arrancar informações de Liz. Liz defende Valdomiro para jornalistas. Ariadna teme pela integridade de Liz e tenta convencê-la a denunciar Valdomiro. Liz marca um encontro com Ariadna no dia seguinte. Gael e Gema se surpreendem com as histórias do passado de suas mães. Gael reconhece Gema como sua prima. Gael pergunta Lucinha por Lúcia. Gema apresenta Yolanda a Gael. Daphne liga para Josefina e alega já saber que Joaquim não é seu pai. Josefina garante a paternidade do advogado, mas a camponesa desliga na cara da mãe. Evita afirma a Bárbara que não guarda rancor de nada e a madame aceita vencer o passado. Bárbara assegura a Evita que não tem problemas que Gema mora em sua casa. Evita se surpreende com a postura de Bárbara e a agradece. Evita admite que morar com Bárbara será o melhor para Gema. Evita lamenta para a irmã ter aproximado Gustavo de Gema. Evita conta para Bárbara que Gema a admira. Evita fica imensamente agradecida com o apoio de Bárbara e elas se reconciliam com um abraço emocionante. Gema volta com Bárbara e comemora a mudança de comportamento da tia. Gael parabeniza Bárbara por ter se acertado com Evita. Bárbara admite para Gael que Evita não tem culpa de nada. Gael tenta usar a mesma situação para fazer com que Bárbara enxergue que Daphne também não é culpada pela traição de Joaquim. Bárbara pede a Gael que pegue algo para ela nas gavetas. Gael se aproxima de um objeto e apavora Bárbara, que pede para o filho deixar para lá. Gael encontra uma medalhinha de criança e questiona Bárbara. Álvaro e Ariadna comemoram a volta de Gema. Gema leva o remédio para Bárbara. Álvaro e Ariadna temem que a situação de Gema ainda não esteja clara. Bárbara conta para Gael que a medalha era de Lúcia. Bárbara afirma a Gael que sempre vai sofrer por Lúcia, tendo que aprender a viver com a dor. Gael se despede da mãe e a elogia. Calixto fala com Lino perto da casa de Bárbara. Gael esclarece a Daphne que fez um exame de DNA e descobriu a verdade. Daphne afirma a Gael que essa situação muda tudo entre eles, pois vai ter que ir embora por não ter direitos na casa. Gael tenta convencer Daphne a ficar, mas não consegue. Gael confessa a Daphne que está apaixonado por ela e a deixa impactada. Bárbara pede que Gema ainda não a chame de tia. Gema comunica a Bárbara que Yolanda vai ajudá-la a voltar para a escola. Bárbara agradece a Gema por seus cuidados e fica emocionada.
Gael confessa a Daphne que não conseguiu esquecê-la e por isso fez o teste de DNA. Daphne não conta a Gael que sente algo por ele também, mas logo volta atrás e afirma que não tem nenhum sentimento pelo empresário. Daphne teme por Romena e se sente culpada. Gael pede a Daphne que não fale com ninguém e pense bem antes de tomar uma decisão. Romena briga com Gael por não ter lhe avisado onde estava na noite anterior. Gael explica sua situação com Bárbara para Romena. Gael conta a João José que não é irmão de Daphne. Gael afirma a João José que não vai permitir a partida de Daphne. Tadeu ignora Bárbara no café da manhã. Bárbara esclarece a todas que nenhuma tem o direito de abusar de ninguém na casa. Bárbara ressalta que vai ajudar Gema enquanto pode. Daphne se choca com a gravidez de Gema. Gema promete cuidar das crianças da casa. Ariadna pede ajuda de Daphne com Gema. Yolanda comemora que Evita tenha se reconciliado com Bárbara. Ariadna relembra a Bárbara que Gema está na casa como sua sobrinha e não como empregada e por isso deve ser tratada de uma forma diferente. Ariadna pede a Bárbara que troque Gema de quarto, mas a madame não concorda. Bárbara deseja que Ariadna vá embora e elas discutem. Ariadna suspeita que Eduardo não está se importando com Bárbara e deixa a sogra chateada. Linda aceita contratar Esteves. Eduardo agradece o apoio de Linda e ela pretende fazer com que Esteves se encarregue de todos os assuntos no México para que eles não precisem voltar ao país. Estefânia conta a Ariadna que já pode receber Tadeu como aluno da escola. Estefânia mostra a lista de documentos necessários para Ariadna e algo a deixa impactada. Bruno reclama das atitudes de Olga com Álvaro. Álvaro tenta renunciar ao seu trabalho, mas Bruno não permite. Bruno recebe uma mensagem da secretária onde informam que eles voltaram ao concurso. Paulo conversa com Olga. Álvaro agradece a Olga por mensagem e a deixa sorridente. Olga mente para Paulo. Eduardo pede formalidade a Esteves, pois agora é seu chefe. Esteves se oferece para resolver todos os assuntos do amigo no México. Eduardo não acredita que Bárbara tenha revelado a verdade para Ariadna, mas Esteves alega que a viúva pode ter dito tudo pelo descaso do filho. Antero visita Bárbara e Gema berra pela tia. Álvaro compartilha sua felicidade com Ariadna e a jornalista também comenta sobre a nova escola de Tadeu. A Ariadna confessa para Álvaro que o colégio será mais caro do que ela pensava, mas promete se virar para pagar. Daphne encontra Antero e eles se conhecem. Gema serve café a Antero e ele pede um chá, pois o café faz mal. Gael e Daphne confessam que não conseguiram dormir à noite e vão ao jardim para conversar. Valdomiro chega ao encontro no lugar de Liz e se senta com Ariadna. Valdomiro promete responder todas as perguntas que Ariadna faria a Liz. Gael tenta convencer Daphne a não renunciar aos seus direitos, mas a camponesa não cede. Gael tenta fazer com que Daphne entre em razão e alega ser capaz de fazer o que for por ela. Daphne não aceita e ele volta a confessar que a ama. Gael pede a Daphne que a veja pelo menos como um amigo, pois não quer tirá-la de sua vida e aceitará as suas decisões. Daphne agarra e beija Gael. Vencer o desamor, resumo do capítulo 30. Muitos anos antes, Joaquim conversa com Açucena pelo telefone. Joaquim pede a Açucena que não demonstre que tenha medo e espere o momento adequado para entrar em ação. Joaquim orienta Açucena a ter cuidado, pega sua arma e a observa. Na atualidade, Daphne se arrepende de beijar Gael e alega que se confundiu, prometendo que a situação não vai voltar a acontecer. Gael garante a Daphne que os dois têm os mesmos sentimentos, mas a camponesa nega e reluta a aceitar que sente algo pelo irmão postiço. Gael pede a Daphne que não vá embora, pois vai sentir que falhou com a promessa que fez a Joaquim. Gael implora a Daphne que fique, e ela aceita permanecer na casa pelos filhos. Valdomiro conta a Ariadna que leu tudo o que ela publicou e relembra o caso de Karen, que enganou a jornalista e prejudicou sua reputação. Ariadna pergunta a Valdomiro o motivo de Liz não ter ido à entrevista. Valdomiro assegura a Ariadna que Liz o denunciou por um mal-entendido já resolvido, a orientando que não volte a incomodá-los. Ariadna pensa que Valdomiro subornou Liz, mas o agressor nega. Valdomiro tenta convencer a Ariadna a deixá-lo em paz, a ameaça e afirma que não vai permitir que ela fique famosa às suas custas. Antero lamenta o acidente de Bárbara e ela revela ao padre que está melhor. Antero pede a Bárbara que colabore nos planos que ele tem para a paróquia.
Antero planeja que todos os habitantes tenham a ideia de comunidade e compartilhem seus conhecimentos, pedindo a ajuda de Bárbara para ensinar aos membros do bairro vizinho seus valores. Bárbara tenta recusar usando o acidente de pretexto, mas promete pensar. Bárbara lembra de quando encontrou Calixto na comunidade. Ariadna procura Liz e outra pessoa afirma que ela não mora mais em sua casa. Ariadna promete a Cassandra que vai averiguar tudo sobre Liz. Bruno pede a Álvaro que fique mais animado. Álvaro acha ter uma família um sonho distante, mas Bruno o estimula. Bruno sugere a Álvaro que tenha um cachorro para lhe fazer companhia. Bruno mostra a Álvaro uma página sobre a adoção de animais na internet. Daphne cuida de Santiago e pensa em Gael. Clarinha percebe que Daphne está estranha. Daphne não atende Josefina, pois só consegue pensar no beijo de Gael. Daphne fala sozinha e Clarinha questiona a mãe. Romena exige saber onde Gael estava, afirmando que ele não pode desaparecer da agência quando quiser e relembrando que ainda é sua chefe direta. Romena acha as visitas de Gael na casa de Bárbara exageradas, mas o empresário consegue convencê-la. Romena cobra o trabalho de Gael. João José conta a Gael que Romena está suspeitando dele, e o filho de Bárbara afirma que Daphne o corresponde em seus sentimentos. Romena se tranquiliza, mas Ivete segue afirmando que Gael está lhe enganando e sugere à empresária que fale com Bárbara. Yolanda procura Gema para debater os assuntos da escola. Gema continua agindo como empregada e Yolanda estranha. Cassandra deseja deixar o assunto de Liz em paz, mas Ariadna não concorda. Ariadna se preocupa com seus gastos e não sabe como vai pagar a nova escola de Tadeu. Yolanda percebe que Gema está triste. Gema confessa à médica que não quer que ninguém saiba sobre sua gravidez. Yolanda aceita esconder a gravidez de Gema nos documentos para sua retomada ao colégio. Gema se oferece para cuidar dos filhos de Daphne. Daphne aceita a ajuda da adolescente. Bárbara conversa com Imelda e afirma que não tem paciência para dar aulas. Imelda estimula Bárbara a aceitar, mas a madame não quer se misturar com esse tipo de gente. Imelda pergunta se Bárbara tem algo contra Antero. No passado, Bárbara lembra de sua preocupação com os verdadeiros pais de Gael. Joaquim afirma a Bárbara que os pais de Gael vivem em condições miseráveis, mas ela sente muito medo que o pai verdadeiro do garoto reclame seus direitos. Joaquim não acredita nisso e a consola, prometendo que mesmo que isso aconteça, vai batalhar pelo menino. Bárbara vê os documentos da falcatrua no escritório de Joaquim e exige que ele se livre dos papéis. Joaquim os esconde, mas em seguida Bárbara os procura e lê. De volta à época atual, Gema grita por Bárbara e a comunica que Romena está lhe procurando. O advogado afirma a Daphne que ela não tem razão para renunciar ao testamento, pois está registrada legalmente como filha de Joaquim. O advogado confessa à camponesa que os filhos de Joaquim podem impugnar o testamento pelo advogado ter sido enganado, mas não acredita que isso aconteça. O advogado tenta convencer Daphne a não abrir mão de nada. Cassandra orienta Ariadna a exigir que Eduardo colabore com os gastos de Tadeu. Ariadna concorda e pretende procurá-lo. Cassandra tira fotos de Ariadna. Ariadna muda o nome do contato em seu celular de Amor para Eduardo. Bárbara confessa a Romena que Gael não foi vê-la, mas Gema garante que ele esteve sim no local e falou com Daphne. Bárbara compara Daphne e Romena, chamando a camponesa de desocupada, enquanto Romena é uma empresária de sucesso e bastante prestigiada. Bárbara critica Daphne por ficar distraindo Gael e deixa Romena sem reação. Álvaro busca um local para adotar um cachorro. O empregado do instituto conta que ele vai ter que passar por trâmites antes da adoção. Álvaro promete pensar melhor. Romena elogia e defende Daphne para Bárbara. Romena orienta Daphne a procurá-la para o que precisar. Bárbara pede a Daphne que não abuse da boa vontade de Gael. Daphne elogia a recuperação de Bárbara e alega que ela já voltou a ser a mesma resmungona rabugenta de sempre. Ariadna conversa com Álvaro como amigos. Ariadna afirma a Álvaro que precisa de uma pensão de Eduardo e vai exigir mesmo que seja legalmente. Álvaro pede a Ariadna que seja forte e demonstra seu apoio. Álvaro garante a Ariadna que sempre vai apoiar a cunhada e Tadeu. Surge um forte clima entre os dois. Romena não entende o motivo de Gael ter lhe enganado sobre o encontro com Daphne. Gael tenta contar a verdade para Romena, mas João José o interrompe. Gema e Yolanda se encontram na escola. Yolanda conta a Gema que vai contar ao diretor que ela teve um problema familiar e por isso esteve faltando nas últimas semanas. Gema encontra com suas amigas e elas conversam.
Érica abraça Gema e celebra sua volta. Álvaro garante a Ariadna que é obrigação de Eduardo dar uma pensão para Tadeu mesmo que não queira, e ela concorda. Bárbara encontra Ariadna e Álvaro em clima de romance, mas não fala nada. Bárbara pede a Álvaro que acabe logo a reforma e refaça sua vida, voltando a morar sozinho. Álvaro conta para Bárbara que já sabe onde vai morar. Álvaro pergunta a Bárbara o motivo da pressa para enxotá-lo de sua casa. A madame alega que quer que o filho seja independente novamente, mas ele não acredita e exige que ela conte a verdade. Bárbara confessa para Álvaro seu medo de haver uma relação entre o filho e a Ariadna. Gema comemora por ser autorizada a voltar para a escola. Álvaro alega a Bárbara que sente apenas carinho e admiração por Ariadna. Bárbara afirma que os sentimentos de Álvaro por Ariadna podem tomar outro rumo, mas ele não acredita. Álvaro garante à mãe que vai embora da casa antes do fim de semana. Liz liga para Ariadna e conta que Valdomiro a agrediu de novo. Ariadna pede a Liz que denuncie Valdomiro, mas a jovem se nega e sente medo. A Ariadna planeja encontrar Liz em um local que Valdomiro jamais a ache. Daphne sonha com Nestor. No sonho, Daphne vê Gael no lugar de Nestor e aceita seu amor. Daphne acorda assustada. Gael manda mensagens para Daphne. Daphne vai ao banheiro e se olha no espelho. Eduardo não atende a Ariadna e ela lhe manda um e-mail. Linda orienta Eduardo em seu trabalho no momento em que chega o e-mail de Ariadna. Linda fica chateada e questiona Eduardo, pois teme que o marido esteja lhe enganando. Linda suspeita que Ariadna ainda tenha sentimentos por Eduardo. Linda exige que Eduardo apague o e-mail antes de vê-lo, e o malandro a obedece. João José procura Daphne e sente que a camponesa o esconde algo. Daphne despista João José. O amigo de Gael reclama da falta de confiança de Daphne e tenta criticá-lo para a camponesa. Daphne confessa para João José que acha que Bonifácio teve algo a ver com a morte de Nestor. Santiago chora e Daphne sai para cuidá-lo. João José tenta marcar um encontro com Daphne. Bárbara procura por documentos e Gema a encontra, pois lhe trouxe um chá. Bárbara pensa que Joaquim escondeu os papéis em outro lugar. Gema conta para Bárbara que tem que ir para a escola, mas não quer deixá-la sozinha. Gema pergunta por Calixto e Bárbara acredita que vai ter que falar com ele mais uma vez para tirar suas dúvidas. Gema bebe o chá que trouxe para Bárbara, ocasionando uma situação engraçada. Bárbara procura Antero e pede mais detalhes do seu trabalho comunitário. Bárbara pergunta a Antero se ele conhece Calixto. O padre nega, mas sugere que Bárbara converse com Efigênia, já que a senhora sabe tudo sobre todos. Efigênia reencontra Bárbara e comenta com ela sobre o seu acidente, comemorando sua melhora. Antero pede a Efigênia que pare de fofocar. João José conta a Romena que Gael está triste e ela confessa que o noivo está estranho. João José pede a Romena que faça mais carinhos em Gael e o mime. Romena concorda e sai para satisfazer o namorado. Efigênia alega não saber quem é Calixto, pois muitas pessoas chegam e vão embora de seu bairro. Efigênia não consegue ajudar Bárbara e pede mais dados para averiguar melhor. Romena tenta seduzir Gael, que no primeiro momento não cede. Romena pede a Gael que a conte o que queria falar no dia anterior. Romena teme que Gael queira terminar a relação. Romena garante amar Gael e o pede para contar o que for. Romena beija Gael e Daphne chega no escritório. Clarinha é séria com João José, que convida Daphne para comer. Daphne encontra Romena e Gael se beijando. Clarinha a questiona e a camponesa se chateia. Daphne vai embora triste e dispensa João José. Bárbara pensa em ligar para Calixto, mas desiste. Daphne encontra Josefina na entrada da casa de Bárbara. Clarinha abraça a avó. Daphne questiona a presença da mãe. Josefina tenta demonstrar a Daphne que ela é filha de Joaquim. Bárbara manda uma mensagem para Calixto perguntando para vê-lo pessoalmente e saber de uma vez por todas o que diabos ele quer. Bárbara pergunta a Calixto se sua obsessão é por Gael. Calixto vê a mensagem de Bárbara, que fica pensativa.